Tem um exercício da lista de exercícios que é sobre multiplicadores de Lagrange. O exercício é assim: é dada uma superfície, a superfície é assim, z² menos xy igual a 4. Então eu chamei essa função z² menos xy de g, e a superfície são os pontos onde g dá 4. Né? E o que o exercício pede é que você encontre quais são os pontos dessa superfície que são mais próximo possível da origem. Então ele não diz qual é a função que você está minimizando, mas a função que você está minimizando poderia ser a distância até a origem. Né? Eu quero minimizar essa função, a distância até a origem. A distância até a origem tem essa fórmula aqui, horrível, porque tem essa raiz quadrada. Né? Para usar o método dos multiplicadores de Lagrange, você vai ter que calcular as derivadas parciais dessa função. E aí, nesse ponto, você para e pensa assim: não é muito mais fácil, em vez de trabalhar com a norma de um vetor, trabalhar com a norma ao quadrado desse vetor, né? Porque aí essa raiz quadrada diminui. Você minimizar ou maximizar uma é a mesma coisa que minimizar ou maximizar a outra, né? Então a gente vai procurar os pontos da superfície definida por essa função g como superfície de nível, onde g é igual a 4, e eu quero saber quais são os pontos da superfície que minimizam essa função f. Né? Como essa função f ela é diferenciável em todo ponto, como essa superfície, a função g que define ela também é diferenciável em todo ponto, né? Essa superfície não tem bordos, ela... Né? Bom, não vou nem entrar muito em detalhe o que é não tem o bordo, mas assim, é uma superfície que você pode usar o critério dos multiplicadores de Lagrange em qualquer ponto, né? Em particular, você sabe que os pontos de mínimo global, nesse caso nosso, né? Os pontos de mínimo, eles têm que satisfazer esse critério aqui, né? Esse critério, ele vai dar para você um sistema cheio de equações, que é uma coisa que, em geral, é complicadíssimo de resolver. Eu acho que é importante saber isso. Os exercícios que são passados em lista de exercício e coisa desse tipo, são exercícios que são fáceis de resolver, e eu não queria que você chegasse aí mais na frente e se deparasse com um problema desse e dissesse: ah, daí que eu consigo, porque provavelmente não vai dar certo. Né? Os exercícios aqui eles são feitos sob medida para dar tudo certinho. Bom, uma observação que eu quero fazer é o seguinte: o que o critério faz, como lá no cálculo 1, quando você procurava por máximos e mínimos, o que o critério faz, na verdade, é excluir um monte de gente que você sabe que não serve e deixar sobrar só alguns. Né? Então, em algum momento, se você encontrar um ponto que parece que satisfaz isso aqui, você põe ele na sua lista. Certo? Não precisa resolver de verdade. Se você tem um ponto que parece que resolve, tá bom, não precisa ficar verificando que tudo é satisfeito. Né? Porque às vezes você encontra um ponto que satisfaz a primeira, a segunda, mas não satisfaz alguma outra. Não é um problema, você vai estar verificando um ponto que não precisaria, mas também... Né? Essa é uma observação que eu queria fazer. Bom, eu vou me propor aqui a resolver. Né? Uma última observação que eu queria fazer é o seguinte: quando você encontra os pontos críticos, você sempre tem aquele problema de querer saber se é máximo local, se é mínimo local, se é global, que é uma coisa chatíssima. Né? Nesse caso específico, e os problemas que eu vou passar sempre, eles provavelmente vão ser assim: olha, encontre pontos que tem a menor distância possível, e aí eu vou afirmar para você que esse ponto existe. Né? Por exemplo, um ponto aqui nessa superfície com a maior distância possível não tem. Né? Se você tivesse assim uma superfície assim,
né? E aqui é a origem, por exemplo, ou aqui é a origem. Você quer saber um ponto mais perto possível e um ponto talvez mais longe. Tem um mais perto e tem um mais longe. Essa superfície aqui, ela vai longe. Se você controlar esse z, esse x e esse y, você consegue pegar números muito grandes que quando você faz essa diferença dá o número 4. Certo? Então, não tem um ponto na superfície que tenha a maior distância possível, mas tem um ponto que tenha a menor distância. Então eu vou já afirmar isso para você. No problema, tem um ponto, pelo menos um, que tem a menor distância possível, e eu quero que você encontre os pontos que têm a menor distância possível. Certo? Então, você vai encontrar uma lista de pontos e você já sabe que pelo menos um deles é o ponto de mínimo. Esse é um diferencial importante, senão você fica lá perdido, tendo que descobrir se de fato, né, é mínimo ou se é só um ponto crítico, né? Poderia não ter mínimo também, isso daí, não sei, né? Certo? De qualquer forma, vamos então, já sabendo que tem um ponto de mínimo, eu só quero saber quais são, tem pelo menos um, e eu quero saber quais são os pontos de mínimo. Eu monto aqui o sistema para resolver e descobrir os pontos candidatos a serem os pontos de mínimo, né? Gradiente de f igual a lambda vezes o gradiente de g. O gradiente de g, para usar esse critério, ele não pode ser zero. Tá? O gradiente de f pode, não tem problema. Por isso a gente escreve assim, gradiente de f igual a lambda vezes gradiente de g. Porque se o gradiente de f for zero, o lambda zero, tudo certo, né? Ok? Bom, aí calcula-se gradiente de f, derivada daquilo ali com respeito à primeira variável, que é a variável x. 2x mais 0 mais 0, 2x. 0 mais 2y mais 0, 2y. 0 mais 0 mais 2z, 2z. Então esse é o gradiente de f, moleza. Gradiente de g. Para ficar mais bonito aqui o sistema, eu já peguei o lambda e enfiei ali no meio. Mas o gradiente de g é a derivada disso aqui com respeito a x. Menos y. Então, menos y e eu já botei o lambda ali para facilitar a vida da gente. Gradiente com respeito a y, menos x. Então, eu botei menos lambda x. Gradiente com respeito a z, 2z e eu botei 2 lambda z. Né? Bom, como eu falei, esses problemas, resolver sistemas de equações é um problema grande, é um problema... A maioria dos sistemas que você montar é impossível resolver. Simples assim, né? Ninguém sabe como resolver. Os problemas que são entregues para você em lista, eles são problemas que quem fez já sabe que você vai conseguir resolver. Ok? Então, o que você vai fazer? Você não vai tentar resolver de um jeito padrão, porque não tem um jeito padrão de resolver sistemas. Mas você vai olhar com calma para esse sistema de equações e tentar eliminar coisas e ver se você consegue extrair informações, certo? Nesse caso aqui, específico desse problema, essa linha aqui ó, tá bem boa. 2e igual a 2 lambda z. Aí você fica tentado a dizer assim, então lambda vale 1, mas z pode ser 0. Então, na verdade é ou lambda é igual a 1 ou z é igual a 0. Certo? Tem outros problemas que às vezes você consegue resolver. Por exemplo, se você usar essas duas linhas aqui, talvez você consiga concluir alguma coisa sobre x, né? 2x igual a menos lambda y e 2y igual a menos lambda x. Então, se você aplicar esse e depois aplicar o outro, volta a ser uma coisa que só tem lambda e x, né? Então é um jeito de você eliminar coisas, né? Um outro jeito, por exemplo, é você somar essas duas equações aqui. Essa mais essa vai ficar 2 vezes x mais y igual a menos lambda vezes x mais y. Aí você não consegue concluir nada especificamente sobre x e sobre y, mas você consegue concluir sobre x mais y, talvez, né? Então,
Esse tipo de coisa que você vai ter que fazer para resolver esse sistema nas listas de exercícios e na prova, certo? Não existe um método genérico para resolver esse tipo de coisa. Bom, nesse caso aqui, olha só, ou lambda é igual a 1, ou z igual a 0. Eu vou começar com lambda 1, que pelo que eu me lembro é mais fácil. Eu posso me atrapalhar aqui um pouco, porque faz um tempinho que eu resolvi isso, né? Então, se o lambda for 1, então esse é um caso, lambda igual a 1. Então, ou lambda é igual a 1 ou z igual a 0, né? Um dos dois tem que valer para essa linha aqui de baixo valer. Se o lambda for igual a 1, olha só, 2x igual a menos y. Aí depois, 2y igual a menos x. Tem que trabalhar isso aí um pouquinho, né? Mas na verdade é só você escrever que sai. Assim, ó, 2x igual a menos y. E o y é menos x sobre 2. Então isso aqui é x sobre 2. O que você conclui aí? Não? Então, isso aqui implica que x é igual a 0. Mas se x é 0, quanto que é o y? 0. Ops. Certo? Então, você já tem que, no caso lambda igual a 1, os pontos críticos, eles têm essa forma aqui, ó. Não? E como é que você descobre o valor de z? Aí tem a última condição aqui, ó. Z ao quadrado igual a 4. Então, z é igual a mais ou menos 2. Então, esses dois são pontos críticos, né? Qual que é o valor de f para esses dois pontos? Qual que é a distância desses pontos até a origem? É 2, né? Qual que é a distância desse ponto até a origem? 2. Certo? Bom, então tem o outro caso, que é o caso z igual a 0. Esse eu acho que é mais complicado um pouco. Então, o outro caso, z igual a 0. Certo? A gente pode fazer a mesma coisa que a gente fez aqui em cima, só que dessa vez vai ter um lambda no meio ali, né? Porque aqui embaixo a gente tinha eliminado o lambda. Lá em cima o lambda agora vai continuar, né? Uma observação que eu quero fazer, porque eu já sei o resultado, porque eu já fiz o exercício, é que o lambda, na verdade, ele não pode ser 0. Porque pelo que está escrito aqui, ou na verdade, de um modo geral, esse problema aqui, né? Se o lambda for 0, significa que o gradiente de f é 0. Só que se o gradiente de f for 0, significa que x, y e z são iguais a 0, nesse caso específico, né? Mas x, y e z não podem ser 0, porque isso aqui de baixo também tem que valer. Então o lambda não vai ser 0. Isso já facilita a vida da gente. Porque quando a gente for resolver isso aí, a gente vai querer dividir por lambda, talvez, e a gente já sabe que o lambda não vai ser 0. Certo? Então, olha só. De novo, 2x igual a menos lambda y. E o y, eu vou passar dividindo, é menos lambda x sobre 2. Então, vai dar lambda ao quadrado x sobre 2. Ou seja, certo? Se você passar para cá, fica 4x é igual a lambda ao quadrado x. Aqui de novo a gente tem aquele problema, né? Você não pode concluir aqui que lambda é mais ou menos 2. O que você pode concluir é que ou lambda é mais ou menos 2, ou x igual a 0. Então, o caso x igual a 0, se x for 0, o y também é 0. Só que o z é 0. E todo mundo 0 não pode, porque isso aqui não é satisfeito. Então, esse caso lambda igual a 0,
ou perdão, x igual a zero, não pode aqui, né? Porque se x for zero, y é zero, z é zero. Aqui em cima podia, porque o z não era zero. Mas aqui, nesse caso, que a gente já está assumindo que o z é zero, se o x for zero, o y também tá, todo mundo é zero. E aí esse ponto não está na superfície. Eu estou achando um ponto de mínimo, que é o ponto zero. É de fato um ponto de mínimo dessa função, porque o ponto mais próximo da origem é a própria origem, mas não é um ponto da superfície, né? Então esse caso aqui não serve porque não tá, eu devia ter botado esse vermelho, né? Não serve porque esse ponto que a gente encontra no final das contas não está na superfície. Certo? Então sobra o quê? Sobra lambda igual a mais ou menos 2, né? Então eu vou apagar isso aqui tudo. E eu vou fazer assim. Então, agora seria uma consequência desse caso z igual a zero. A gente conclui que a outra opção é lambda igual a mais ou menos 2. Né? Se lambda é igual a mais ou menos 2, quanto que vale z? Zero. Isso a gente já tinha visto, na verdade, né? O z aqui nesse caso é zero. Certo? E o que a gente pode concluir? Já estava escrito aí, mas eu apaguei. Se o lambda é igual a mais ou menos 2, ó, se for menos 2, 2x igual a 2y. Então, em um caso, se for menos 2, x é igual a y. E no outro caso, x é igual a menos y. Certo? Então, você poderia... não, você não poderia nada. Vamos lá. A gente já tem coisa que a gente pode substituir aqui, ó, e descobrir quanto vale x e quanto vale y, né? Porque z já é zero. Então isso aqui fica assim, menos xy igual a 4. Nesse caso aqui, ó, x igual a y ia ficar menos x ao quadrado igual a 4. Não serve. Então esse caso aqui já não serve. Sobra só o caso x igual a menos y. E aí vai ficar x ao quadrado igual a 4. X é igual a mais ou menos 2 e y é igual a menos mais 2. Então, nesse caso aqui, os dois pontos que ficam, o z a gente já sabe que é zero. E aí, se x é igual a menos y, você tira aqui que x ao quadrado igual a 4. Então, o ponto é assim, mais ou menos 2. E o y é menos ou mais 2. São só dois pontos, né? É o ponto 2, menos 2, 0. E o ponto menos 2, 2 e 0. Certo? Aqui entra um pouco aquilo que eu estava falando. Se você colocar o ponto menos 2 e 0, também não tem muito problema, né? Certo? Ele vai ser mais um ponto lá que você vai... Bom, de qualquer forma, tem mais dois pontos que são candidatos. Mas qual que é a distância? Quanto que é o f desses caras aqui, né? Qual que é a distância desse ponto aí até a origem? Né? Raiz quadrada de 4 mais raiz de 8, né? 2 raiz de 2. Então, o f disso daqui é igual a 2 raiz de 2. Se você já sabe que esse ponto está na superfície, aliás, se eu tivesse botado errado ali o ponto, eu podia estar com um ponto que não está na superfície, né? Mas se você souber que os pontos estão na superfície, pelo menos um deles é ponto de mínimo. Esse daqui dá isso, aquele dali dá isso. Qual que é ponto de mínimo? Né? Então, os pontos de mínimo são esses aqui. X, y igual a 0, z igual a mais ou menos 2. Certo? Então, a gente usou o critério de Lagrange para montar o sistema. Depois de montado o sistema, aí é essa coisa chata de você ficar aí quebrando a cabeça para eliminar possibilidades e no final das contas descobrir desses todos aí qual que de fato é um ponto de mínimo. Certo? Se você pegar pontos que você não conferiu todas as condições, mas satisfazem algumas e tal, para fazer esse tipo de coisa que eu fiz no final e dizer, o de mínimo é esse porque ele é
menor que os outros, você precisa se certificar que essa última equação vale. Certo? Ou seja, que o ponto está na superfície. Então você vai encontrar um monte de pontos da superfície, pelo menos um deles é o ponto de mínimo. Calcula quanto vale f em todos esses pontos, o que for menor é o de mínimo. Certo?